com o que Deus quer de você. O que Deus espera de você. Ele quer que você acredite que Ele existe, que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam, e Ele quer que você apenas creia nas promessas que Ele pôs em sua palavra. Bem, acredito que posso fazer isso. E quanto a você? Mas ficamos muito ocupados tentando fazer coisas que Deus já fez e que não precisamos fazer. Então, ontem falamos sobre fé e com certeza eu me deparei com muitas outras coisas e hoje quero falar sobre o fato de que Deus é, e esse é um assunto incrível. Eu espero que Deus fale algo através de mim que te faça perceber o quão incrível é Deus ter escolhido você como um crente para ser a sua casa. O mistério de todas as eras é Cristo em mim, a esperança da glória. Deus vive dentro de você. Então, você nunca vai a lugar nenhum sem Deus. Você não pode sequer ir ao banheiro sozinho. Ele vai junto. Mas veja, isso não se torna uma realidade para nós a menos que pensemos sobre isso. Precisamos pensar nisso. Deus está comigo. Diga isso pelo menos 50 vezes por dia. Deus está comigo. Ele está aqui agora. Tenha consciência e ciência da sua presença. Isto é algo para se orar. Deus, ajuda-me a ter consciência e ciência de que você está comigo o tempo todo, não importa o que eu esteja fazendo. Ele não está com você só na igreja. De fato, muitas das igrejas por aí hoje, Jesus não seria visto dentro delas. Muitas delas conseguem ser religiosas demais para ele. Ele não era muito religioso. Jesus coloria fora das linhas. Ele fez coisas que ninguém nunca tinha feito. Ele fez coisas chocantes. Ele não se preocupava com o que os outros pensavam. Amém? E nós temos o privilégio de ser a casa de Deus. Esse é um dos motivos pelos quais você tem que cuidar de si. Não se trate como uma pilha de lixo. Não arruine a sua vida e seja infeliz o tempo todo. Tenha um sorriso no rosto. Você representa Deus. Você é o único Jesus que algumas pessoas vão ver. Sabia? Amém? Na verdade, há uma escritura em 1 João 4,16 que foi muito transformadora para mim. Eu realmente precisava de uma revelação sobre o quanto Deus me amava. E eu podia ler e dizer para as pessoas, mas aquilo ainda não era tão real para mim como precisava ser. Uma vez que você saiba, que você sabe que Deus te ama incondicionalmente, que Ele nunca vai deixá-lo, deixe-me te dizer, isso muda algumas coisas. E uma delas isso expulsa o medo. Somente o perfeito amor de Deus pode expulsar o medo. E você verá ao lermos algumas escrituras hoje que a única razão que a Bíblia nos dá para não temermos é porque Deus está conosco. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Várias vezes ele diz, você não precisa ter medo, porque eu estou contigo. Você não tem que saber o que Deus vai fazer para resolver seu problema. Isso não importa, porque Ele sabe e Ele está com você e Ele te ama e Ele gosta muito de você. Você é o favorito dele. Sabia disso? Não é legal que cada um de nós possa ser o favorito de Deus? Vamos lá, diga, eu sou o favorito de Deus. Agora, não sugiro que você saia andando por aí dizendo isso, mas você pode dizer em casa, eu sou a favorita de Deus? Eu sou o filho favorito dele? A menina dos seus olhos, é o que diz a Bíblia. Você é a menina dos seus olhos. Mas em 1 João 4,16, a Bíblia amplificada diz, sede conscientes e cientes do amor de Deus.
Uau, como isso mudou a minha vida! Porque eu comecei a ver que muitas das coisas, aquelas coisinhas boas que aconteciam na minha vida, que aquilo não era apenas, uau, que coincidência! Mas na verdade era Deus mostrando o seu amor por mim. Sabe, pequenas coisas que podem não fazer sentido para ninguém, mas coisas que talvez eu tivesse pedido a Deus que fizesse por mim. E sabe, um dia, eu disse para alguém, sabe, eu estou com tanta vontade de comer um pão de abóbora. Com certeza eu não ia assar um pão de jeito nenhum. E se eu assasse, ninguém ia comer aquilo, mas agora ouça, como Deus é minha testemunha. Uma semana depois, alguém veio a uma das minhas reuniões com uma caixa e disse: eu senti Deus me dizendo para assar um pão de abóbora, e então eu espero que você goste. Uhul! Há uma semana e meia na Flórida, estávamos dirigindo o carro e um rapaz avançou o sinal. Eu estava prestes a bater no lado em que eu estava. E de alguma forma, pela graça e misericórdia de Deus, meu motorista virou exatamente no momento certo e aquele moço também. E o carro não nos acertou. Eu acho que não passaria um fio de cabelo entre nós e ele. E eu não vejo isso apenas como, nossa, eu tive sorte. Não. Deus me protegeu. E você diz, bem, e quanto às pessoas que não são protegidas? Eu não posso responder todas essas perguntas. Não podemos responder todas as perguntas sobre o porquê Deus faz coisas para algumas pessoas e algumas para outras. Deus tem uma razão para tudo aquilo que Ele faz. E mesmo que não entendamos e possa não parecer justo, sabe? Há uma promessa na Bíblia na qual eu creio de todo o meu coração. E é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Elas podem não nos fazer sentir bem, podem nos ferir, podem parecer injustas, podem parecer imerecidas, mas Deus, se você o ama e quer a sua vontade, Ele fará isso cooperar para o seu bem. Não sei como Ele vai fazer, mas Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Então, comece a prestar atenção em todas as pequenas coisas, todas as pequenas formas que Deus te mostra seu amor. Quantos conseguem lembrar de pequenas coisas que Deus fez por você? Veja, mesmo que você contasse a outra pessoa, ela não entenderia, porque isso é algo só entre você e Deus. É algo que Ele só fez por você. Cara, o relacionamento com Deus fica empolgante. Quando começamos a ver essas coisas, por quantos anos eu fui à igreja uma vez por semana e agi como idiota o resto da semana? Vamos, por que ir à igreja no domingo e agir como o diabo na segunda? Deveríamos estar levando a vida com Deus a sério? Ele está conosco o tempo todo. Eu nunca vou te deixar nem te abandonar, mas eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Deus é. Não acredite que Deus existe, mas que Ele existe em todos os lugares. Todos os lugares. Êxodo 3:14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Moisés disse: quem devo dizer que você é? Qual é o seu nome? Como posso dizer quem você é? Então Deus disse: eu sou o que sou. Isto é o que você deve dizer aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Deus nem tentou explicar quem Ele era para Moisés, porque está além do nosso entendimento. Ele disse: eu sou. E Deus é. Ele é onipotente, todo-poderoso. Ele é onisciente, tudo sabe. Ele é onipresente, está em todos os lugares, o tempo todo, ao mesmo tempo. Veja, é por isso que Jesus disse: será melhor para vocês que eu vá. Agora, por que será que Ele falou isso? Porque Jesus estava em um corpo como este e Ele só podia estar num lugar de cada vez. Mas o Espírito Santo, não falamos o bastante sobre o Espírito Santo como deveríamos hoje.
Ele não é só a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus também. E Jesus disse: eu lhes enviarei um consolador, vou lhes mandar um ajudador. E disse aos seus discípulos: ide para o cenáculo e esperai. Basicamente, não tente fazer nada sem a ajuda que eu vou enviar para vocês. Eles nem sabiam o que estavam esperando, mas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Pedro, que era um grande covarde anteriormente, ele saiu pelas ruas pregando e 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Deixe-me dizer, quando você deixa o poder de Deus tocar a sua vida, ela não vai ser apenas normal, uma vida cotidiana. Podemos viver vidas sobrenaturais. Não apenas vidas naturais, mas sobrenaturais. Amém? E assim agora, Jesus partiu e enviou o Espírito Santo. E podemos ser cheios do Espírito Santo. E cara, uau, você sabe o que poderíamos fazer pelo reino de Deus se toda e qualquer pessoa que se diz cristã apenas saísse pelo mundo e agisse como cristão? E se cada cristão fosse gentil com uma pessoa todos os dias? A bondade é tão incrível e as pessoas estão sofrendo tanto, precisam de bondade. Ou quando você ouve que alguém com quem trabalha tem uma necessidade, deixe-me dizer o que eu acho que irrita a Deus. Eu me lembro de ouvir uma história no trabalho de uma moça que não tinha cama, ela dormia no colchão no chão, e a mulher que me contou disse: nós estamos todos orando por ela. Eu pensei, por que vocês não compram um colchão para ela? Por que precisamos orar para Deus fazer coisas que nós mesmos poderíamos fazer e simplesmente não queremos abrir mão de alguns trocados? É sério, bem, vamos parar com essas coisas. Se você conhece alguém que precisa de algo e você pode fazê-lo, ou pode se reunir com 4 ou 5 pessoas para fazê-lo. Há um homem que eu conheço, ele e a esposa conhecem uma viúva e a casa dela está quitada, mas ela não consegue pagar seus impostos no final do ano. E assim, todos os anos, 4 ou 5 de nós nos reunimos, juntamos o dinheiro, pagamos os impostos dela para que ela tenha um lugar para morar. Não precisamos orar sobre isso? Se você puder, faça. Sabe por quê? Pessoas generosas são pessoas felizes. E se todo cristão fosse generoso? Uau! Isso é bem interessante, sabe? Que hoje já não podemos mais passar qualquer tipo de receptáculo de oferta. É interessante ver quantas pessoas realmente se darão ao trabalho de se lembrar de deixar sua oferta antes de sair. Isso é uma parte importante do que fazemos em nossos cultos na igreja. Temos que nos lembrar disso. E se você esquecer, então envie pelo correio, seja na sua igreja ou algo assim. Não use isso como uma desculpa fácil para não dar sua oferta, mas certifique-se de fazê-lo. Amém? Vou repetir, o que aconteceria em nossa sociedade se cada pessoa que se diz cristã de fato saísse pelo mundo e então agisse como um cristão? Quer saber? Você pode pregar um sermão melhor com suas ações do que jamais poderia com a sua boca. Na verdade, é pior sair por aí com um adesivo no para-choque do seu carro e agindo como um idiota do que seria se você o arrancasse do seu carro. Não precisamos ficar, sou cristão, sou cristão, sou cristão, só haja como um. Amém? Apenas haja como um, seja gentil com as pessoas, seja bom para elas, não se ofenda facilmente, perdoe rápido, ajude as pessoas quando precisarem. Atos 10:38 diz: veja como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com fogo, o qual andou fazendo o bem. Eu amo isso.
O que Jesus fez, ele simplesmente fez o bem. Creio que posso fazê-lo também. Eu consigo fazê-lo. Não seria divertido se levantássemos todos os dias e tirássemos foco de nós mesmos e disséssemos: Deus, me mostre alguém que eu possa ajudar hoje. Me mostre o que eu posso fazer para ser uma bênção para alguém. Você pode trazer pessoas para o reino apenas se comportando como um cristão. Alô? Eu vou me soltar aqui hoje porque eu não vou voltar aqui tão cedo. Deus não tem limites, Ele não tem restrições. Ele pode fazer qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, por qualquer pessoa.